Quantas vezes você se pegou repetindo padrões que parecem não fazer sentido? Parece até que algumas decisões já estão feitas antes mesmo de você pensar nelas, não é? A verdade é que grande parte das nossas escolhas são guiadas pela programação subconsciente, que começou a ser moldada lá na infância. Se o sucesso ainda parece distante, talvez seja a hora de revisitar as crenças que te trouxeram até aqui. O que você vai descobrir hoje pode ser o ponto de virada para reescrever sua própria história, alinhando sua mente com a vida que você sempre desejou. Desde a infância, a mente subconsciente se torna o maestro invisível da nossa vida. Bruce Lipton nos mostra que nos primeiros 7 anos, estamos absorvendo tudo como uma esponja. E o curioso é que isso define como vamos operar a maior parte da nossa vida. Pense naqueles que, desde cedo, foram cercados por crenças de abundância. Não é por acaso que, anos depois, muitos se tornam líderes de sucesso. E por que aqueles que enfrentaram dificuldades acabam reproduzindo essas mesmas circunstâncias? A chave está nas crenças enraizadas, programadas na mente subconsciente, que acabam por moldar nosso comportamento. Imagina uma criança que cresce ouvindo que o dinheiro é escasso e que é difícil ter sucesso. Essa programação vai repercutir ao longo da vida, fazendo com que as decisões dela sejam guiadas por essas crenças limitantes. Agora, compara isso com quem ouve constantemente que riqueza é uma consequência natural de boas decisões. Não se trata apenas de palavras, mas de uma programação mental que vai influenciar comportamentos e escolhas. Assim, o que acontece na infância tem poder de definir se alguém vive em abundância ou escassez. Isso nos leva à questão de como esse processo ocorre, quase como se estivéssemos hipnotizados. Durante os primeiros 7 anos de vida, a mente da criança funciona em um estado vibracional mais lento, chamado teta. Esse estado é semelhante à hipnose, e é aqui que ocorre a verdadeira mágica da programação mental. Crianças nessa fase não têm filtros críticos, elas simplesmente absorvem o que veem e ouvem ao seu redor. Isso explica por que tantos comportamentos, crenças e até medos persistem ao longo da vida. Se, durante essa fase, a criança presencia discussões financeiras, ela pode incorporar crenças limitantes sobre dinheiro, que podem dificultar seu caminho para a riqueza mais tarde. Agora imagine o poder disso. Nesse estado de hipnose natural, a repetição constante de comportamentos e ideias entra direto no subconsciente. Quer um exemplo prático? Se uma criança é exposta, dia após dia, a histórias de sucesso e superação, ela cresce com a convicção de que o sucesso é alcançável. Por outro lado, se o ambiente está repleto de mensagens de fracasso, a tendência é que essa criança desenvolva comportamentos de autoproteção e medo do risco. Mas como esses comportamentos programados entram em ação no dia a dia? Isso nos leva a entender a luta entre o consciente e o subconsciente. A maioria de nós acredita que toma decisões conscientes ao longo do dia, mas a verdade é que nossa mente consciente está ativa por apenas cerca de 5% do tempo. O restante do nosso comportamento vem do piloto automático do subconsciente, aquele que foi moldado durante a infância. Isso explica por que tantas pessoas encontram dificuldades em mudar hábitos ou comportamentos, mesmo sabendo, racionalmente, o que deveriam fazer. É como tentar remar contra uma correnteza poderosa. O subconsciente sempre puxa de volta para aquilo que foi programado lá atrás. Imagine, por exemplo, alguém que cresceu ouvindo que dinheiro é a raiz de todos os males. Mesmo que essa pessoa estude sobre finanças, invista tempo em aprender como criar riqueza, o subconsciente pode sabotar esses esforços. Afinal, 95% das decisões diárias são guiadas por essas crenças antigas. A boa notícia é que essa programação pode ser alterada através de um processo contínuo de repetição e novas práticas que começam a plantar sementes diferentes no solo fértil do subconsciente. E falando em reprogramar, existe um caminho específico para reescrever essas crenças. Reprogramar o subconsciente é como atualizar o sistema operacional de um computador. Para mudar o comportamento e as crenças profundas, é necessário adotar práticas que influenciam diretamente o subconsciente. Entre essas práticas, a repetição é uma ferramenta poderosa. Quando você pratica novos comportamentos, como a mentalidade de abundância ou hábitos saudáveis, eles começam a ser incorporados como novos programas. Outra técnica eficaz é a auto-hipnose,
que coloca a mente em um estado teta, permitindo que as novas mensagens passem sem resistência direto para o subconsciente. Vamos imaginar alguém que deseja alcançar mais sucesso financeiro, mas carrega aquela velha crença de que não merece ser rico. Essa pessoa pode começar a praticar diariamente afirmações como "eu sou digno de abundância" e visualizações de uma vida próspera. Ao fazer isso repetidamente, ela começa a alterar o padrão subconsciente que estava bloqueando o caminho. Essa programação mental é tão essencial que até grandes nomes como Bruce Lipton defendem que essa é a chave para transformar completamente a vida. Mas será que o ambiente também pode ter um papel nesse processo? O ambiente em que crescemos desempenha um papel fundamental na programação de nossa mente subconsciente. Pessoas que nascem em famílias ricas muitas vezes internalizam, desde cedo, crenças de abundância e sucesso. Para elas, a riqueza não é um objetivo distante, mas uma realidade natural, algo que simplesmente faz parte da vida. Isso explica por que tantas pessoas ricas continuam a ter sucesso sem precisar fazer um esforço consciente para isso. O subconsciente delas já foi programado com a ideia de que a riqueza é o padrão, o que torna mais fácil replicar esses resultados na vida adulta. Por outro lado, aqueles que crescem em um ambiente de escassez acabam absorvendo crenças limitantes, como dinheiro é difícil de conseguir ou é preciso trabalhar duro para ter sucesso. Mesmo que tentem conscientemente mudar essa realidade, o subconsciente sempre puxa de volta para o que foi programado na infância. Quer um exemplo prático? Compare a criança que cresceu ouvindo sobre investimentos e oportunidades com aquela que foi exposta a discussões sobre dívidas e dificuldades. Os comportamentos em relação ao dinheiro serão completamente diferentes. Mas como podemos usar esse conhecimento para criar novas realidades? Você já parou para pensar quantas oportunidades você perdeu por estar preso a uma programação mental que não te serve mais? Agora que você tem em mãos as ferramentas para reprogramar o subconsciente, é hora de agir. O que você fará hoje para mudar sua vida daqui para frente? Vai continuar seguindo os mesmos padrões ou está pronto para transformar seu comportamento e, finalmente, alcançar o sucesso? O caminho está à sua frente e a escolha é sua. Se quer continuar nessa jornada de crescimento e aprendizado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você encontrará tudo o que precisa para reescrever a sua história.